de venda de seus produtos ou serviços é fator decisivo para a formação do resultado da sua empresa. Se você vender o seu produto por um valor muito baixo, isso vai acabar comprometendo a sua lucratividade, você vai receber menos, isso pode acabar gerando um prejuízo no final do exercício. Por outro lado, se o seu preço for muito alto, você vai acabar perdendo espaço para os seus concorrentes que possuem um preço menor. Obviamente isso depende muito do tipo de produto, do tipo de serviço que você oferta. Existem empresas que possuem produtos diferenciados, seja pela qualidade, seja por características específicas, e nesses casos o preço não é tão importante, tão vital quanto para empresas que possuem produtos menos diferenciados. Existe uma expressão que é bastante difundida pela internet, pelas redes sociais, que é essa frase: eu nunca vi a Coca-Cola reclamar que a Dolly vende mais barato. Porque o produto da Coca-Cola ele é diferenciado em relação ao produto da Dolly. Quem vai comprar a Coca-Cola não compra pelo preço. Então ela tem uma margem maior para poder, de repente, aumentar o preço pelo qual ela vende o seu produto, sem que isso prejudique tanto assim o seu volume de vendas. Quem compra a Coca-Cola compra não pelo preço, mas sim pela qualidade e pelas características que aquele produto possui. No entanto, principalmente para empresas menores, é muito comum que você tenha produtos que não têm tanta diferenciação, que são bem parecidos ou similares que os seus concorrentes. Em pequenos comércios, muitas vezes, o seu fornecedor é até o mesmo fornecedor que fornece para o seu concorrente direto. Então, nesses casos específicos, o preço acaba tendo uma importância ainda maior. Você não pode aumentar muito o seu preço, senão o seu concorrente acaba tirando o seu cliente. E em especial em tempos de crise, como que nós estamos vivendo atualmente, é importante que você tenha cuidado, pois muitas pessoas optam por comprar, por escolher aqueles produtos mais baratos, até mesmo por uma questão financeira. Em tempo de crise, as pessoas não têm muito dinheiro sobrando, então acabam dando uma prioridade maior, não tanto pela qualidade, mas sim pelo próprio preço das mercadorias. Portanto, a preocupação em relação ao preço praticado pelos seus concorrentes, em especial em tempos de crise, é fundamental para que você consiga sobreviver nesse mundo de negócios atual. Aí vem, então, a primeira técnica que nós podemos utilizar para formar um preço dentro de uma empresa, para você poder colocar o preço no seu produto ou no seu serviço, que é uma das técnicas mais simples de você utilizar, porém uma das mais eficientes também, muito comumente utilizado por empresas de pequeno e médio porte, que é a pesquisa de preços. Então, na pesquisa de preços, basicamente você vai comparar por quanto que os seus concorrentes vendem aqueles produtos similares ou idênticos ao que você vai vender dentro da sua empresa. Então aqui, por exemplo, se você vende uma camisa, seu concorrente vende camisas similares a R$ 25, R$ 22, então você tira uma média mais ou menos nesse valor para poder colocar o preço da camisa que você vai vender. Obviamente isso serve para empresas que atuem no mesmo segmento que o seu, que tenham produtos similares ao seu e que atuem também com o mesmo mercado consumidor. Por exemplo, você não pode comparar uma camisa de marca com uma camisa popular, uma camisa de uma loja que esteja no shopping, por exemplo, que é normal que cobre mais caro, porque atende a um público mais elevado financeiramente falando, do que uma camisa que seja vendida no camelô, por exemplo, que atende a um público que tem uma condição financeira um pouco menor. Então o preço vai variar bastante nesse sentido. Você tem que comparar o preço com concorrentes que estejam ali no mesmo mercado que você pretende atuar. Então, se o seu mercado, se o seu público é a classe B, a classe C, você vai procurar também concorrentes que atuem com a classe B e com a classe C, para que você tenha uma mesma linha de cobrança em relação ao preço que você vai praticar. Bom, outra técnica que nós podemos utilizar para poder colocar preço nos produtos ou serviços, essa mais relacionada com a contabilidade da empresa, é a margem de contribuição e também o markup. Tá? Vamos falar rapidamente sobre cada um deles. Eles são bem parecidos, então em ambos você vai pegar quanto custa aquele produto, aquele serviço que você vai vender para o seu cliente e você vai adicionar um valor a mais que seria o seu lucro. A diferença basicamente de um método para o outro é a sistemática que você vai utilizar para fazer isso. No caso da margem de contribuição, você aplica um percentual que vai ser basicamente o lucro que você espera obter com aquela venda. Nesse exemplo aqui, nós pegamos uma camisa que custe, por exemplo, R$10 para que você consiga confeccioná-la a ponto de você vender para o seu cliente. Se você quiser ter uma margem de contribuição de 50%, ou seja, se eu quero ganhar 50% com aquela venda, eu vou vender essa camisa então por R$20. Porque eu vendendo ela por 20, como ela me custou 10, eu tenho R$10, ou seja, metade do valor de venda de lucro na minha empresa.
Então é uma forma de você saber exatamente quanto que você vai lucrar com cada produto, com cada serviço que você vai vender, antes de você ter aquela venda. Agora é importante prestar atenção num detalhe. Esse preço não pode ficar muito acima do que é praticado pelos seus concorrentes, senão simplesmente você não vai conseguir vender aquela mercadoria. De nada adianta você ter uma mercadoria que você vai vender por R$1.000 se ninguém vai comprar aquela mercadoria por R$1.000, se o seu concorrente vende a mesma mercadoria ou bem similar por 100, por exemplo. Então é importante que você veja se essa sua margem de contribuição, ou se esse lucro que você quer obter não está muito alto em relação ao preço praticado pelos seus concorrentes. Já o markup ele é parecido, só que o markup ele é um pouquinho menos preciso, no sentido de que você não vai ter um percentual específico de lucro que você quer obter. Ele é mais prático, porém menos preciso. Você vai aplicar um fator de multiplicação em cima do custo daquele produto, e esse fator de multiplicação pode ser individualizado por produto ou serviço, ou pode ser aplicado para um mix de produtos ou serviços. Isso você vai ter que decidir junto com o seu contador, caso opte por formar o preço dentro dessa metodologia do markup. Nesse exemplo aqui, nós fizemos então uma camisa por R$10, na mesma camisa do exemplo anterior. Vamos aplicar um markup de 2 vezes, ou seja, eu quero que o meu preço seja 2 vezes esse valor do custo de produção. Então daria também um preço de venda de R$20. Novamente, você tem que prestar atenção se esse valor do preço de vendas não está muito acima do valor praticado pelos seus concorrentes. Porque se estiver, mais uma vez, você vai perder mercado para os seus concorrentes, não vai conseguir vender o seu produto, vai acabar ficando com aquele estoque parado, o que só vai trazer prejuízo para a sua empresa. Nesses dois métodos que nós vimos, tanto a margem de contribuição quanto o markup, você precisa ter conhecimento do custo real de cada produto, de cada serviço que você vai vender dentro da sua empresa. Então, para isso é importante que você tenha uma contabilidade de custos bem feita e instalada dentro da sua organização. Para isso, é fundamental o papel do contador para que ele possa fazer essa divisão dentro da contabilidade de custos e saiba identificar quanto realmente custou cada produto e cada serviço, e você possa utilizar então essas técnicas para a formação de preço. Bom, infelizmente isso é todo o tempo que nós temos nesse nosso primeiro bloco, então a gente vai fazer um breve intervalo para ouvir a palavra de alguns patrocinadores, e no segundo bloco vamos falar um pouquinho mais sobre o que seria essa contabilidade de custos e como que ela poderia ajudar na formação de preços da empresa. Até lá! O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém como uma das melhores empresas do ramo, pela qualidade dos serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91 3222 1533. Estamos de volta com o programa Conexão Contábil. No bloco anterior falamos sobre o processo de formação de preços, falamos sobre algumas das principais técnicas que são utilizadas, principalmente por empresas pequenas e de médio porte, para fazer o seu preço, para poder formar quanto que será cobrado por seus produtos ou serviços. E nós vimos que duas dessas técnicas, o markup e a margem de contribuição, para você poder utilizar, você precisa saber o custo que você tem efetivo com aquele produto, com aquele serviço. Para você saber quanto que realmente custa cada produto, cada serviço dentro da sua empresa, não é apenas o valor que você pagou quando você comprou a matéria-prima ou a mercadoria. Você vai ter custo de mão de obra, você vai ter custo de embalagem, materiais diretos, indiretos, enfim. Tem uma série de gastos que você vai ter que incluir para poder saber quanto realmente custou aquele produto e aplicar o markup ou a margem de contribuição para formar o seu preço de forma correta. Para isso, nós utilizamos uma ferramenta contábil, uma área da contabilidade chamada contabilidade de custos. Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos aqui, porque o nosso público não é formado só por contadores. Nós temos também empresários que estão acompanhando, e a nossa intenção aqui é apenas passar uma visão geral sobre esse assunto, para que vocês possam conversar melhor com os seus contadores e aplicar isso nas suas empresas. Porém, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, mande uma mensagem nas nossas redes sociais, vamos deixar aqui os endereços embaixo para que você possa acessar, e de repente podemos fazer um vídeo especial falando um pouco mais, aí já um pouco mais tecnicamente da contabilidade de custos. Apenas para termos uma noção geral, essa contabilidade de custos surgiu no século XVIII com a primeira revolução industrial. Então você começou a ter fábricas, essas fábricas você tinha linhas de produção em que você fazia vários produtos ao mesmo tempo,
E aí você precisava então ter técnicas e ferramentas contábeis mais precisas para que você pudesse apurar corretamente o custo daqueles produtos que eram agora produzidos em massa. Já não eram mais feitos por artesãos que faziam cada produto completo um por vez. Agora eram feitos produtos em massa, uma linha de produção realmente, e para você delimitar realmente quanto custava cada produto ficou mais difícil. Então, os contadores, os estudiosos da época se reuniram e criaram ferramentas que englobam o que hoje nós chamamos de contabilidade de custos. E essa contabilidade de custos, basicamente, ela vai dividir os custos da empresa em dois tipos. E é importante que você conheça isso. Apesar de ser um pouquinho mais técnico, pelo menos você tenha uma noção de quais são os tipos de custos que você tem dentro da sua organização. Então, basicamente, nós temos os custos variáveis ou diretos e os custos fixos ou indiretos. Explicando rapidamente o que seria cada um deles, né, como o próprio nome já sugere, os custos variáveis, que geralmente são custos diretos também, são aqueles custos que você consegue diretamente delimitar qual o produto que o consumiu. Por exemplo, matéria-prima. Matéria-prima, você compra uma matéria-prima para fazer, por exemplo, uma camisa, você sabe que você gastou aquele tecido para fazer aquela camisa especificamente. Ainda que na sua empresa você produza camisa, calça, vestido, etc., vários produtos, mas eu consigo saber facilmente qual foi a matéria-prima, qual foi o tecido, quanto de tecido foi gasto para fazer a camisa, para fazer a calça, para fazer o vestido. Então, diretamente você consegue atribuir aquele custo a cada produto. É diferente, por exemplo, de um custo indireto, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para a gente ter ideia dessa diferença, de aluguel, por exemplo. O aluguel da fábrica, na fábrica eu produzo calça, camisa, vestido, vários itens diferentes. Então, como que eu vou saber quanto daquele aluguel foi gasto especificamente com a calça, com a camisa, com o vestido? Por isso ele é chamado de custo indireto. Mas a gente já fala um pouquinho sobre ele. Voltando aos custos diretos ou variáveis, são chamados de variáveis porque eles variam de acordo com a produção. Então, quanto mais eu produzo, mais aumenta aquele meu custo. A matéria-prima também é um exemplo, né? Se eu produzo 10 camisas, eu vou ter um gasto X com matéria-prima. Agora, se eu produzo 1000 camisas, eu vou ter 100 vezes esse gasto do que se eu produzisse apenas 10. Então, quanto mais eu produzo, mais eu tenho gasto com esses custos variáveis. Isso tem que ser levado em consideração na hora de apurar o custo unitário do seu produto, para você poder utilizar ali um markup ou a margem de contribuição para a formação do seu preço. E agora sim, falando dos custos fixos, esses, como o próprio nome sugere, eles não alteram com a produção. Eu posso produzir 1000 unidades ou eu posso não produzir nada naquele mês, ainda assim eu vou ter que pagar aquele custo. É o caso do aluguel da fábrica, é o caso da energia elétrica, do telefone, da água, do salário dos funcionários, né? Então tudo isso daí tem que ser pago mesmo que eu não tenha nenhuma produção. E eu posso produzir uma unidade ou 1000 unidades, eu vou ter que pagar sempre aquele mesmo valor. Apesar de serem fixos e de serem indiretos, ou seja, eu não consigo atribuir diretamente qual produto gastou e quanto foi gasto, por exemplo, do aluguel para fazer cada produto especificamente, ainda assim você precisa ter ferramentas, e na contabilidade nós chamamos isso de rateio, tá? Para que você consiga atribuir parte daquele gasto com cada produto específico. Então o contador vai fazer esse trabalho, como eu falei, isso é um pouquinho técnico, então a gente não vai explicar o passo a passo aqui, para não ficar um pouco enfadonho para quem não é da contabilidade, mas o contador vai fazer esse trabalho de fazer essa classificação dos custos variáveis e fazer o rateio dos custos fixos para que você tenha o gasto unitário com cada produto dentro da sua organização. Aí você consegue saber quanto realmente custou cada produto, cada serviço que você está ofertando, e a partir dali você tem uma boa noção para que você consiga realmente estipular um preço que seja vantajoso para a sua empresa. E, para finalizar, não vamos esquecer que o principal é o mercado. Então, quem vai definir se o seu preço é bom ou não vai ser o mercado. Se você cobrar muito caro e o seu produto não tiver uma diferenciação muito grande em relação aos seus concorrentes, a tendência é que você acabe perdendo clientes para os seus concorrentes. Então, tem sempre que prestar atenção se o mercado aceita ou não aquele preço que você está praticando. Bom, infelizmente, esse é todo o tempo que nós temos no programa de hoje. É um assunto bem extenso, então se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, entre nas nossas redes sociais, deixem comentários para que a gente possa, de repente, fazer um outro programa falando um pouquinho mais de detalhes sobre essa formação de preço. Eu agradeço a atenção de todos. Lembre que você pode acompanhar todos os nossos programas na íntegra no nosso canal no YouTube. O endereço vai estar aqui embaixo. Desejo a todos uma excelente semana e lembre-se, contem sempre com o contador.